Vamos lá, rapaziada. Boa tarde pra você que tá chegando comigo aqui na Gol TV. Vamos falar um pouco sobre esse jogo de ontem do Flamengo contra a equipe do Corinthians. Essa derrota de 2-0 do Flamengo, né, perdendo aí, terceiro jogo seguido, e dessa vez valendo taça a Supercopa. Quero pontuar algumas coisas. Não é choro, tá? Não é choro, enfim. Vou deixar muito claro aqui que na minha concepção o Corinthians mereceu vencer, apesar que a expulsão foi preponderante, né? Você termina o jogo vencendo por 1-0, você volta para o segundo tempo com um jogador a mais, né? E o treinador que ajeitou todo o time. Eu vou falar mais sobre isso, mas daqui a pouco eu quero falar especificamente sobre o jogo. No dia de ontem eu disse que seria um jogo muito difícil, que efetivamente o Flamengo é um time tecnicamente muito melhor, e é muito melhor, né? Não tem como falar. O elenco. Só que o Flamengo tá tendo uma coisa que é extremamente prejudicial e que se a torcida não começar a combater, pode ser tarde demais. O Flamengo tá com um salto alto do cacete. O time do Flamengo sabe que é um time caro, que é muito bom tecnicamente, né? Que é um time que vai disputar todos os títulos. Então, na mente deles, no subconsciente desses jogadores, eles estão achando que basta fazer o básico, basta fazer o mínimo para esse time vencer, como se fosse já no automático. Mas a gente sabe que futebol não funciona desse jeito. A gente sabe que futebol não é assim. O futebol é um dos poucos esportes, ou se não o único esporte do mundo, onde o mais fraco vence o mais forte. Evidentemente, se o mais fraco entrar com uma percepção que é uma final de campeonato, como entrou o Corinthians, e o Flamengo entrar achando que é um jogo qualquer, porque nós somos o Flamengo, porque nós temos o maior investimento, porque nós temos os melhores jogadores, nós somos o Bayern de Munique da América do Sul, vai se complicar, vai tomar na tarraqueta, porque o futebol, diferentemente do basquete, diferentemente do vôlei, diferentemente de qualquer outro esporte, ele tem um imponderável. Em uma partida tudo pode acontecer, como aconteceu a expulsão, que tirou todas as forças que o Flamengo tinha para poder tentar reverter um placar. Outra questão que eu queria falar é sobre o Felipe Luiz. Eu sei que o fã-clube do Felipe Luiz, um cara que eu gosto muito, Felipe Luiz, como atleta, um cara que eu gosto muito, até mesmo como treinador, mas o Felipe Luiz ele é sempre um quando ganha e um quando perde. Quando ele ganha é um espetáculo, mas quando perde vira um ar, né, um ar de superioridade inacreditável. Alguns pontos que eu queria destacar. O Felipe Luiz, na montagem do time, ele faz bem porque ele tem muita gente ouvindo ele. Quando ele vai montar o time, tem muita gente auxiliando, então ele consegue. Na hora, ali, à beira do gramado, bicho pegando, pega pra capar, que ele tem que decidir, ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade. Todos os jogos que ele enfrentou, treinadores mais experientes, times compatíveis, que disputem, evidentemente, né? Ele se complicou. Se complica contra o Dorival toda hora, se complica toda hora ali contra o São Paulo, contra o Fluminense, se complica toda hora, porque a visão de jogo dele ainda é fraca. Ainda é fraca. O Felipe Luiz, ele não consegue mudar o jogo com a sua visão. Isso é preponderante para um técnico de futebol. Isso é importantíssimo para um técnico de futebol. Porque montar time, o melhor que o Flamengo tem, eu sei e você sabe. Agora, o técnico é aquele que tem uma visão diferente do jogo. Uma visão mais aprofundada. É aquele cara que consegue, de alguma forma, olhar o jogo e analisar e mudar o panorama da partida. E geralmente as mudanças que o Felipe Luiz faz são mudanças que, ao invés de melhorar o Flamengo, pioram o Flamengo. Isso é culpa dele? Não, é culpa da falta de experiência dele. De repente, quando ele for um cara mais experiente, ele vai ter essa visão mais apurada, né? Outra questão que eu queria falar é o seguinte. É inacreditável, e eu não sei mais o que o Everton Cebolinha precisa fazer para que ele jogue nesse time do Flamengo. Não consigo entender o porquê que o Cebolinha não consegue ter sequência nesse time do Flamengo. Ele coloca o Samuel Lino, aí tira o Samuel Lino. Aí ontem ele colocou o Carrascal em vez de ter botado o Cebolinha. Aí 16, 17, 20 minutos, aí bota o Cebolinha, que o cara entra, tenta fazer tudo, o Cebolinha já tá ficando puto. Ele já deu uma entrevista ao Cebolinha deixando muito claro que não tá entendendo. Eu tô jogando bem, mas é a escolha do treinador. Hoje o Everton Cebolinha é titular do meio-campo do Flamengo. Ainda na primeira etapa, quando o jogo estava 0-0, o Pedro, um cara que eu defendo bastante aqui, né, porque eu acho que o Felipe Luiz tem problema pessoal com o Pedro desde a época que eles eram companheiros de elenco. O Pedro, hoje, ele não jogou pro time. O Pedro jogou pra ele. Simplesmente pra ele.
Teve uma bola, hoje não, ontem, né? Teve uma bola que ele pegou de costa, que era só rolar pro Plata. Se o Plata ia ou não fazer o gol, é outra história, mas a bola ia na perna esquerda dele que é boa. Se ele ia perder ou se ia fazer o gol, é outra história, mas aquela bola, com o Plata passando livre do lado dele, ele resolveu dar um chute fraco na mão do Hugo. Então, assim, se o Flamengo entrar em campo, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, achando que já ganhou porque tem mais investimento, porque tem mais jogadores de nome, vai se complicar. E eu tô avisando com antecedência. Futebol você precisa entrar com vontade, com garra, com determinação. Porque quando as equipes vão enfrentar as equipes que estão no alto da tabela, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, essas equipes que vão enfrentar as equipes que teoricamente são as melhores do futebol brasileiro hoje, elas vão jogar o jogo da vida deles. Então, teoricamente, o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia, o Cruzeiro vão ter que jogar o jogo da vida em várias rodadas. Porque para os adversários de menor expressão, vai ser o jogo da vida deles para vencer essas equipes de maior investimento. E o que o Flamengo fez ontem foi simplesmente nada. O técnico Felipe Luiz foi simplesmente amassado pelo técnico Dorival Júnior. O Dorival fez o que ele já fez no Flamengo em outros momentos, quando ele era técnico do Flamengo, povoou o meio-campo, né? Povoou o meio-campo e ganhou o jogo no meio-campo. Porque o Flamengo não conseguia trocar 3 passes. Arrascaeta sumido, Jorginho não jogando nada. Enfim, eu não consigo hoje olhar um jogador do Flamengo e falar assim, pelo menos esse cara se salvou. Teve o Rossi, que fez aquelas 3, 4 defesas maravilhosas, mas estava impedido o lance. Né? Mais uma vez, o Alexandro se arrastando na partida, o Alexandro. Léo Ortiz olhando, sabe? Não dando bote certo, parece uma má vontade enorme o Léo Ortiz. O que tá acontecendo com o Léo Ortiz? Que outrora era considerado camisa 10 da zaga rubro-negra e hoje tá parecendo um bagre que nunca viu bola na vida. Tudo que ele faz, ele tá fazendo errado. Todas as tomadas de decisão dele, tá fazendo errado. E outra coisa que eu queria falar foi em consideração a situação do VAR, né? Eu até postei isso no Twitter. Pra mim, na minha opinião, a imagem que foi gerada não é do VAR, porque a gente sabe como é a imagem do VAR. Aquele frame que pegou o lance, nitidamente era transmissão. Quando acabou o primeiro tempo, o lance foi revisto. O VAR não achou uma imagem contundente e terminou o primeiro tempo. E aí o Felipe Luiz foi pro primeiro tempo, foi pro intervalo, montou a equipe da forma que ele achou que deveria montar, pra teoricamente, ele voltar pro segundo tempo pra tentar reverter um placar. Então ele perdeu todos os 15, 20 minutos do intervalo pra montar uma equipe que foi destruído na volta pro segundo tempo. Eu não tô falando que não era pra ser expulso. Foi cabaço o Carrascal, assim como foi cabaço o Plata na Libertadores, assim como foi cabaço o próprio Eric Pulgar na final da Libertadores, que poderia ter prejudicado o Flamengo. Ele era pra ter sido expulso. Mas a imagem que foi fornecida, na minha opinião, não tô acusando nada, mas na minha opinião, era uma imagem de transmissão de televisão. Quando o Arrascaeta saiu, ele deu uma entrevista deixando muito claro o seguinte: o árbitro falou pra mim que não tinha imagem. E como é que essa imagem apareceu do nada? Por que essa imagem apareceu? E se ela apareceu durante o primeiro tempo, o porquê que ninguém foi lá no vestiário lá do Flamengo? Ô Felipe, ó, o Carrascal tá expulso. Vai voltar e vai ser expulso, pra ele já trabalhar o time com um a menos. E foram muitas coincidências. O porquê que o Corinthians só voltou depois de 23 minutos. Quem forneceu as imagens? Da onde que partiu essa imagem? Qual foi a câmera que deu essa imagem? E evidentemente isso fez toda a diferença dentro do jogo. Porque se o Flamengo tinha uma esperança de reverter o placar, ou de empatar o placar com tudo que o Felipe Luiz falou durante o intervalo, isso foi por terra. Porque tudo que o Felipe Luiz falou teve que entrar por aqui e sair por aqui. Ele teve que trocar o pneu do carro com o carro andando. Essa é a pura realidade. E aí ficou mais difícil. O Flamengo teve que se expor, acabou tomando o segundo gol. Repito. A questão do VAR, pra mim, é um ponto. Isso nunca aconteceu, isso precisa ser explicado. Agora, a postura do Flamengo, não só nessa partida, como nas partidas anteriores, de soberba, de sapato alto, pode enterrar o primeiro semestre rubro-negro. Tá na memória o título da Libertadores, tá na memória o título do Campeonato Brasileiro, tá na memória a grande partida que foi feita contra o PSG. Agora é preciso a gente entender o seguinte. Você lembra
o que o Flamengo passou para chegar até nesse patamar aí? Você lembra que o Flamengo quase foi eliminado na primeira fase da Libertadores? Lembra disso? Central Córdoba, né? Uma bola, uma defesa do Rossi no Maracanã, praticamente no final do jogo contra o time venezuelano. E você lembra? O sufoco que o Flamengo ele passou, ganhar nos pênaltis duas fases seguidas. Você lembra a final da Libertadores? Jogo 0-0, quase foi expulso ali o Pulgar. Se fosse expulso, poderia ter sido outro jogo. Você lembra o Campeonato Brasileiro? Os tropeços contra time de menor expressão em casa, no Maracanã. O Palmeiras passando o Flamengo, caramba, não dá mais pra pegar o Palmeiras, e o que a gente faz agora? Só que o Flamengo ele tem aquilo que as outras equipes não têm, um elenco forte. E muitas das vezes o jogador individualmente ele decide o jogo. E ano passado, na minha concepção, a grande maioria das partidas foram ganhas porque o Flamengo tem um elenco melhor que os adversários. Porque o Flamengo tecnicamente é melhor que os adversários. Então, ou o Flamengo acorda agora, eu sei que vai ter os passadores de pano, eu sei que vai ter agora um monte de chamando de Flá mimimi. Não, porque... Não, gente, olha só, eu venho criticando o Felipe Luiz e a postura dele não é de agora. Não é de agora. Então eu não sou engenheiro de obra pronta. Mais uma vez eu repito, o Flamengo não merecia ganhar o jogo de ontem. O Corinthians ganhou merecidamente. E a cobrança ela tem que ser feita. Por que a cobrança ela tem que ser feita? Porque eles precisam acordar para a vida. Se você fala que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, isso não importa, eles também vão achar que tá tudo bem, que isso não importa, tá tranquilo, vida que segue. Né? Quando que, na verdade, eles precisam acordar para a vida e saber que futebol se ganha dentro de campo. Não importa se um ganha R$1.000 ou se o outro ganha 1 milhão. Dentro das 4 linhas, vence quem tem mais disposição. E nesse início de temporada, o Flamengo ele tem perdido na vontade, não na técnica, na vontade. Porque todos os times que o Flamengo enfrentou até agora, o Flamengo perdeu na vontade, porque achou que ia ganhar a hora que quisesse, do jeito que quisesse. E futebol não perdoa isso. Não perdoa. Deixa o seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonathan Stelma, essa é a Gol TV, deixa o seu like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo pra que ele possa chegar a muito mais torcedores. Sou o Jonathan Stelma, essa é a Gol, forte abraço, saudações, tamo junto, valeu.